A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Timóteo. Estamos aqui mais uma manhã, para ver com os irmãos, para estudar com os irmãos a nossa EBD, a nossa escola dominical. E hoje o tema da nossa lição são dons de poder. Dons de poder. Para quem está com a revista, é a lição de número 4. Tá? Vamos ler o texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 2, de 4 a 5. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo dizendo em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, são capacitações especiais para momentos especiais, para certas situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e também de 9 a 11. Tá? Versículo 4, primeiramente, e depois pula lá para o versículo 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, estão aqui eu e os meus irmãos, Senhor, ó Deus, para, ó Pai, aprender uma porção mais da Tua palavra. Senhor, quanto aos meus irmãos, ajuda, abre o entendimento, abre seus corações, Senhor, que vieram sedentos para aprender a Tua palavra. Senhor, e derrama sobre eles, Senhor, não só de entendimento, mas da Tua graça, do Teu poder, para perseverar, Senhor, para ter desejo de buscar dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, que é a porta que abre os dons espirituais. Ó Deus, no nome de Jesus também me ajuda, porque eu necessito de Ti a cada dia, não só para ministrar, mas em toda a minha vida. Então, Senhor, me ajuda, ó Deus, tem misericórdia de mim e derrama de unção, ó Deus, especial para que eu possa, Senhor, dar esta aula. Em o nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus amados irmãos. Aqui na lição nós vamos falar sobre os dons de poder. E que dons são esses? Como nós já vimos aqui em 1 Coríntios 12, 9, são alguns desses dons. Primeiro, o dom da fé. Nós vamos discorrer na lição sobre o dom da fé. Também nós discorreremos sobre o dom de curar. E também sobre o dom de operação de maravilhas. Sobre o dom de operação de maravilhas. Esses são dons de poder, onde o poder de Deus ele se manifesta visivelmente, no dom de curar e no dom de operação de maravilha, executando milagres, executando curas, executando até ressurreições, a pessoa ressuscita, E o dom da fé nem sempre na hora ele tem um caráter visível, como nós veremos na lição, mas ele tem o mesmo efeito ali do dom de operação de maravilhas. Muitas vezes não se manifesta
na mesma hora. Então essa é aquela diferença entre os dois. É a diferença entre os dois. Nós começaremos com o dom da fé. Com o dom da fé. Primeiro, tem duas questões aqui na introdução, tá, meus amados irmãos? Eu vou diferenciar essa fé, a definição do dom da fé mesmo. Primeiro, nós sabemos que a fé, lá segundo Hebreus 11:1, né, a definição de fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o firme fundamento. Aquela coisa já está ali, né? Ela vai acontecer, ela já começou, né? Pela fé nós conseguimos enxergar, né? E a prova das coisas daquilo que não podemos ver. Então é a certeza das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. Então essa é uma definição de fé, é a definição da fé. Né? É ter certeza de que aquilo vai acontecer, né? Independente das circunstâncias ao redor, né? É a prova mesmo das coisas que não se veem, né? Que elas vão se realizar. Existe a fé salvífica, essa está em Romanos 10:17. Romanos 10:17. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, é importante para a gente definir, né, a fé assim como dom e entender os outros conceitos de fé. Diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, ou seja, a fé em Cristo. No caso, aqui no contexto de Romanos 10, a fé que leva o pecador a reconhecer Cristo como seu Salvador, essa fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqui está falando de crença mesmo, dessa fé salvadora. Ela vem por meio da pregação da palavra de Deus, né? Ela vem por meio da palavra, ela é a fé salvadora, quando a pessoa crê em Jesus Cristo. Então é a fé salvífica. E o dom da fé, meus amados irmãos, ele é a capacidade que o Espírito Santo concede para o crente para esse realizar coisas que transcendem a vida natural, né? Que fogem da vida natural. Então, a capacidade que o Espírito Santo concede a esse crente de realizar coisas que transcendem a vida natural. Então, onde eu posso ver exemplos dessa fé? Em Marcos 11, lá quando Jesus disse para a figueira, né? Não achou fruto na figueira, e ele disse que nunca mais nascesse fruto dela, ele explica para os discípulos, aqui é uma atuação do dom da fé, tá? Uma atuação do dom da fé. E assim, Marcos 11:12 diz, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora versículo 20, Marcos 11:20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado. Viram que a figueira tinha se secado. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Uma pausa aqui. Você vê que Jesus ali ordenou, a figueira na hora continuou a mesma coisa, tá? Mas depois quando eles voltam, no dia seguinte, a figueira se secou totalmente. E aí quando Pedro vai falar para Jesus, Jesus diz, tende fé em Deus. Então aqui foi uma demonstração nítida, né, do dom da fé. Né? Jesus, cheio do Espírito Santo, né, ungido para executar seu ministério, 100% homem, 100% Deus, mas aqui foi o uso do dom da fé. Então, e ele continua explicando como que isso acontece na vida do crente. Né? Ele disse assim, tende fé em Deus, versículo 22. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer
que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Então, aqui ele continua, né, sobre a oração, mas aqui está explicando como na vida do crente entra em atuação, como que é esse dom da fé. A pessoa pede um milagre, né, em oração, ela pede um milagre em oração, e a Bíblia diz, qualquer que ordenar a esse monte, olha, sai daqui e vai lançar-te no mar. Isso é uma coisa sobrenatural, né? Jesus está falando de algo que não é natural. Então ele diz, qualquer que disser a esse monte, e crer, e não duvidar em seu coração, né? Então está falando de mover coisas sobrenaturais com a fé. Aqui está o dom da fé. E ele diz, qualquer que disser, e esse qualquer que disser, claro, dentro daquilo, tem de fé em Deus. Quem tem fé em Deus? Os crentes em Jesus Cristo, né? Eles têm a verdadeira fé em Deus porque creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse tem a verdadeira fé em Deus, e a partir disso, né, ele diz, qualquer que disser a esse monte, né, orando, pedir, né, não duvidar e crer, aqui está em ação o dom da fé. Então, meus amados irmãos, só para conceituar, porque o primeiro ponto da nossa revista fala sobre a fé, né? Agora, vocês viram que a fé, ela tem a mesma operação ali praticamente do dom de maravilhas, né? Porque coisas sobrenaturais acontecem também por essa fé. Agora, entrando na introdução da lição, agora que nós já definimos fé, vamos entrar na introdução da lição. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será que falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem dessas dádivas divinas? Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos que eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, né, propósito dos dons, busque com fé em oração. Então, se você tem desejo, a Bíblia diz que buscar com zelo os melhores dons. Então, o ministério de terreno de Jesus, ele foi marcado por milagres, por curas. E, meus amados irmãos, isso tinha um grande propósito, né? E não só o ministério de Jesus, mas o dos próprios discípulos, né? Quando eles recebem, né, o poder para testemunhar, né, que acontece no dia de Pentecoste, e a Bíblia diz, mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós, né, o Espírito Santo, e ser-me-eis as testemunhas, né, tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda a Samaria. A gente pensa nesse contexto também de um poder para anunciar com ousadia a palavra de Deus, e é isso de fato. Mas a carreira dos apóstolos, né, assim como o ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado por muitas curas, muitas maravilhas, né? A Bíblia diz em Atos 4, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Em Atos 2, lá no finalzinho, ele vai falar que muitas curas, muitos milagres eram feitas pelas mãos dos apóstolos. E aí a gente vai ver isso acontecendo também na vida de Paulo, né? E particularmente na vida de Pedro também. Então, meus amados irmãos, a gente percebe, né, que esses dons de poder sempre estiveram ligados à proclamação da palavra de Deus. E isso tem um propósito.
Sempre que os irmãos veem que, por exemplo, em Atos 3, vamos ler alguns versículos em Atos 3 rapidamente. Atos 3 acontece a cura de um coxo. E na cura do coxo, a gente vê o propósito, né, dos dons, né, dos dons de curar, aqui no caso entrando em ação, ou do dom da fé entrando em ação. A gente percebe o propósito do porquê que ele aqui entra em ação pelo operar do Espírito Santo. Por quê? E Pedro e João subiam juntos à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando ao receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto e assombro pelo que aconteceram. E apegando-se o coxo ao que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. Olha isso. E quando Pedro viu, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou seja, pelo nosso próprio poder ou santidade, fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus Cristo. Né? Aí ele começa a pregar, né? E diz que pelo poder de Jesus que ele estava ali são, um homem com 40 anos ali, né? Desde o seu nascimento ele era coxo. Nessa pregação, meus amados irmãos, se ajuntaram por causa do milagre muitas pessoas. E mesmo Pedro e João tendo sido presos no final da pregação, a Bíblia diz que o número dos que creram chegou a 5.000 homens. 5.000 pessoas chegaram a crer, né? Então, você percebe isso no ministério de Jesus, por exemplo. Ele diz: crede que eu sou o Filho de Deus, não por causa de mim, mas por causa das obras que eu faço. As obras testificam de mim. Os sinais, os milagres era para que possa mover a fé daquele povo, para que eles pudessem entender que Jesus era o Cristo. E continuou assim com os apóstolos, né? Para que as pessoas viessem a entender que Jesus era o Cristo. Pedro, quando ele sobe para Lida, no capítulo 9 de Atos, ele diz para Enéas: ó Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E ali muitas pessoas se convertem. Na ressurreição de Dorcas, né, chamam ele para ver o corpo de Dorcas. Ele entra ali em oração, ele ajoelha e ora, e Dorcas revive, ressuscita. Muitas pessoas ali se converteram ao Senhor também. Então você percebe que os dons de poder, eles estão muito ligados e eles têm um propósito claro, que é manifestar o poder de Deus, né? Autenticar, confirmar a palavra de Deus, né? Aquelas pessoas que estão ouvindo, para que elas pudessem entender que ali mesmo, verdadeiramente, era Deus quem estava agindo. A mesma coisa acontece com Filipe em Atos 8. Então a gente vai ver tudo isso mais à frente, tá bom, meus amados irmãos? O tópico 1 diz assim: o dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então aqui trata da fé como um dom. Irmãos, eu vou beber uma água aqui, licença. Obrigado. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, temos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus.
Aprendemos com o texto do 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação divina entre os homens. Então aqui ele está falando o que significa fé, né? A fé é a crença que Deus pode mover o impossível, né, para socorrer, né, para ajudar os seus servos. Esses dias eu estava meditando com os meus filhos na palavra de Deus, né, num culto doméstico, e o Salmo de número 112 é um salmo que Deus sempre falou poderosamente comigo. E o versículo 4 diz que ao justo nasce luz nas trevas. Luz nas trevas, né? Irmão, pode entender que as trevas aqui nesse caso são um lugar onde não tem saída, onde não tem solução, né? Como Isaías 50, ele diz, quando andar em trevas, 50 versículo 10, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, ou seja, o dia está tenebroso, né? Tá tudo escuro, não tem solução para esse problema, não. Mas aí ele diz, estribe-se sobre o nome do seu Deus, confie nele, firme-se nele, né? Não fica limitado à sua capacidade, mas creia em Deus, né? Creia que ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, aí, esse versículo 12, 4, o de Salmo 112, 4, ele mostra, ao justo nasce luz nas trevas. Então Deus faz nascer uma solução, né, onde não existe solução, né? Então aí está a fé, quando nós, mesmo cercado de situações adversas, né, e não vemos saída nas circunstâncias naturais, assim, nas circunstâncias, naquilo que está no contexto da situação, não existe saída, não existe meio de vencer, mas a Bíblia diz que ao justo nasce luz nas trevas. Então, quando nós confiamos na palavra de Deus, nós sabemos que mesmo o médico dizendo que não, mesmo o desemprego batendo na nossa porta, mesmo situações particulares inúmeras batendo na nossa porta que parece não ter solução, Deus garante que ao justo nasce luz nas trevas, que ele não fica lá, mas que Deus retira de lá, que Deus dá uma porta de escape, que Deus dá uma solução, né, para ele. Então, quando ele coloca a sua fé em ação nisso, né, ele crê que Deus é poderoso, Deus move, né, Deus faz o impossível para, na verdade, honrar a fé do seu servo. Então, esse é um lado prático da fé. A fé como dom é distinta daquela fé que recebemos por ocasião da nossa conversão. Desculpa, meus amados. A fé salvífica, né, de Romanos 10:17 ou de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, né? E isso não vem de vós. É diferente, né, da fé salvífica, o que falamos. Igualmente, distingue-se da fé evidenciada como fruto do Espírito, né? Em Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito é a fé. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera da vida natural, objetivando sempre a edificação da Igreja de Deus. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, meus amados irmãos, aqui ele está falando, além do que a gente já falou sobre a questão da salvação, né? E ali a igreja, né, estava crescendo, mesmo que numericamente, então de alguma maneira ela estava crescendo, mas edificação, os dons também, eles são propósito dele para a edificação da igreja, né? É claro que esses dons de poder, eles estão muito ligados à pregação da palavra de Deus, à evangelização mesmo, né? Mas também eles são para a edificação da igreja, né? Para que a igreja cresça através desses dons e o povo de Deus seja consolado. Por exemplo, Atos 20 vai dizer que Paulo estava pregando
E ele demorou muito, ele se delongou, né? Ele foi um discurso bem longo. E tinha um jovem por nome Eutico, que ele estava numa janela do terceiro andar, né? Não sei como que era o lugar, mas ele estava numa janela do terceiro andar do prédio, ouvindo o discurso de Paulo. E ele caiu no sono e caiu lá embaixo. E já caiu morto. E aí Paulo saiu de lá, inclinou sobre ele, né? Não sei se orou, eu não sei se impôs as mãos, eu não sei o que ele fez. Mas ele disse, não vos preocupeis, a alma nele está, né? Ou seja, ele está vivo. E esses varões, depois da pregação do evangelho, foram para sua casa e levaram esse jovem vivo pelo poder de Deus. Então, eles ficaram não poucos consolados. Então, o dom da fé, né? O dom da fé entrou em ação ali e causou edificação, né, na igreja. Por quê? Primeiramente, consolou os crentes. Segundo, eles entenderam, né, que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. Eles já viviam num ambiente, né, de milagres, mas até ressuscitar dos mortos, né? Que não existia limite verdadeiramente para o poder de Deus. Eles já criam nisso, só que viram de uma forma prática, e os irmãos sabem como isso edifica a nossa fé, né? Então os dons de poder, eles têm esse lado também da edificação, mas eu creio que pelos pormenores, quando você analisa, sempre que eles entram em ação, principalmente em Atos e no ministério de Jesus, ele está totalmente ligado a levar pessoas à crença, a pessoas à fé em Jesus Cristo. O exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito, se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, não temais. O povo de frente do mar, né? E o povo já reclamando com Moisés, ali aflito, o Faraó vindo ali, né? E a atitude de Moisés disse, não temais, não tenham medo, estáis quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então Moisés viu o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, Moisés, ele creu, né? Deus que instruiu Moisés a pôr o povo de frente do mar. Foi Deus que instruiu. E Deus falou, eu ponho lá na frente do mar que eu vou ser glorificado. Né? Ele não sabia, biblicamente, a gente vê que ele não sabia exatamente o que Deus ia fazer. Mas ele recebeu essa fé, o dom entrou em operação, né? Em operação. E assim, o Mar Vermelho se abriu e ele creu de uma forma sobrenatural que Deus ia dar escape e livramento, estando de frente do mar, né? Então, meus amados irmãos, o dom da fé, você crê em coisas sobrenaturais de uma maneira sobrenatural. E uma questão desses dons, falando aqui, a gente lembrou, eles não, por exemplo, quando Deus, né, nos confere dons, eles não entram exatamente em atuação na hora que a gente quer, né? Eles entram em atuação, a manifestação deles acontece, né, por vontade do Espírito, né? Então, quando nós temos esses dons, eles acontecem pela suprema vontade, né, do Espírito Santo de Deus, né, a sua operação. Os dons de curar. Olha, enquanto não recebemos um novo corpo imortal, incorruptível, estamos sujeitos a toda sorte de doença. Um comentário aqui. Os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. E há outro, os dons de curar, né? É o dom. São recursos de caráter sobrenatural.
para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade. Sabedoria e no momento certo. Então é aquilo que a gente estava falando. Ele, segundo o conselho da sua vontade, no momento certo, Deus é quem cura. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, né? O Deus que cura, né? O Deus que sara, né? O Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Algumas coisas aqui que a gente precisa pontuar. Então, o dom da cura agora. O dom da cura, ele também é algo sobrenatural, né? Como nós sabemos, não está no âmbito natural. E são dons de curar, né? Dons de curar. Porque alguns, por exemplo, interpretam ou pensam que são dons especiais, específicos para cada tipo de doença, por exemplo. Levando em consideração Filipe, o evangelista, no capítulo 8, né? Filipe, o evangelista, capítulo 8 de Atos. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, esse é o versículo 6. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, e havia grande alegria naquela cidade. Em Samaria ali, você vê que ele era usado especialmente para curas de paralíticos, né? De coxos. Então, alguns acreditam que a pessoa recebe um dom específico para certos tipos de doença, por exemplo. Outros creem que Deus prepara mesmo, né, um dom especial na hora para atender aquela necessidade, né? E mesmo as pessoas que pensam diferentes, os dons, né, os dons de curar, eles acontecem debaixo da vontade soberana de Deus. E aí a gente abre um parênteses, né? Quando ele ocorre, em primeiro lugar, ele ocorre por uma operação no poder de Deus. Então, o vaso de barro, por exemplo, não pode se gloriar de coisa nenhuma, não é verdade? E muitas vezes, hoje, no nosso tempo, eu não sei porque talvez não aconteça com tanta frequência, né? Mas aqueles que se dizem, por exemplo, que com eles acontecem, né, com muita frequência ou na hora que eles quiserem, geralmente essas pessoas, né, se arrogam como curadores, né, como pessoas que têm a cura para todo o povo e que Deus, né, deu esse dom para ele e as pessoas podem ir lá que vão ser curadas e pronto, acabou. Né? Então, a gente não vê isso na palavra de Deus, em primeiro lugar. Né? Atos 4:30, a palavra de Deus vai dizer que os nossos irmãos da igreja primitiva, olha o que eles pensavam. Em oração eles falaram isso. Agora, pois, Atos 4:30, né? O 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados pelo Sinédrio, que não queria que eles falassem no nome de Jesus. Aí prenderam Pedro e João, Pedro e João voltando para a igreja, contaram para eles. Eles começaram a orar. E disseram: olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão. Me desculpa. Eu tô bem gripado. Os irmãos, inclusive, orem por mim.
Me ajuda em oração. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Olha, o versículo 30 ele mostra que enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles pregavam a palavra. Na oração deles, eles estavam manifestando. A fé e o entendimento bíblico dele, ou a fé e o entendimento no ensino apostólico, que Deus é que estendia as mãos para curar. Deus é quem curava, não na verdade eles, né? O autor aos Hebreus, ele vai falar em Hebreus 2, em Hebreus 2, ele vai falar assim, vamos ler lá, porque eu gosto de ler, porque a gente tanto afirma biblicamente, como os irmãos depois podem meditar nisso e entender mais profundamente, né? Aí ele diz, Hebreus 2 e 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, por Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, foi confirmada pelos apóstolos, né? E que eles que depois começaram a pregar, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, tanto lá em Atos como aqui em Hebreus, os irmãos veem dons distribuídos segundo a vontade de Deus, Deus cooperando com os seus servos na pregação do Evangelho, curando, operando milagres, sinais, maravilhas. Portanto, mesmo quando a pessoa recebe o dom ele só entra em operação na hora, né, que o dom só entra em operação na hora que o Espírito Santo de Deus quer, né? Esse entendimento eu tinha desde o começo também, e agora, graças a Deus, reforçando ele aqui no estudo da Palavra de Deus, porque eu tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo e Deus me guiou e colocou uma pessoa para colocar um livro na minha mão, né? Um livro de um servo de Deus que teve uma experiência maravilhosa, né? De batismo com o Espírito Santo, línguas, curas, sinais, milagres, andando por cidades, países, né? E essa pessoa dizia que o único dom que você pode usar quando quiser é o dom de línguas, né? Onde você se edifica, né? Não aquele de variedade de línguas onde você transmite uma mensagem para a igreja, mas o dom de línguas, né? Onde você se edifica. Esse é o único dom que você pode usar a hora que você quiser, né? E quanto mais você usar, mais edificado e abençoado você será. Então, a Bíblia confirma essa verdade, que os dons eles entram em atuação na hora que Deus quer. E mais, não é o dom de ser concedido ao homem que o homem pode determinar alguma coisa, que ele pode falar, não, agora vem aqui que vocês vão ser curados e tal. Não, o dom só vai entrar em operação na hora que Deus quiser, que Deus é quem vai curar, Deus é quem vai derramar o poder, e nós somos apenas instrumentos, ferramentas e vasos de barro, né? Que temos que tomar, né, cuidado, né, para não nos ensoberbecermos. E eu creio que Jesus Cristo cura, tá? Eu creio que Jesus Cristo cura. Eu mesmo já fui curado na nossa igreja, né? Eu mesmo já fui curado. Deus me curou. Eu estava indo para uma cirurgia de uma questão, né? E um irmão foi usado, né, para falar, olha, Deus falou que não vai operar não, e vai curar, e curou. Então, Jesus Cristo cura, e na nossa igreja nós temos manifestações de cura assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo, tá, meus amados irmãos? Então, aqui
está mostrado essas coisas, tá? A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, não só a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal, corpo glorificado, incorruptível, que não é sujeito a doenças, não é sujeito a dor, não é sujeito a nada disso, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então, o que o autor da lição quer pontuar aqui? Nós, mesmo sendo servos de Deus, nós, mesmo tendo acesso a um Deus que cura, mesmo Ele derramando dons, muitas vezes passamos por doenças. E existem alguns ensinos, eu conheço pessoas de Deus, pessoas de fé, pessoas assim que são bênção. Elas creem que elas não podem ficar doentes. Elas creem que se elas ficarem doentes, elas estão falhando de alguma maneira na fé delas, porque elas creem que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então elas não podem aceitar a doença. Meus amados irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade, é um ensino errôneo, e biblicamente nós conseguimos analisar isso. Paulo, a Bíblia diz que em uma certa época, em Éfeso, eu creio, as pessoas iam até ele e pegar até um lenço, porque até um lenço, de Paulo, que elas levassem sobre os enfermos, os enfermos eram sarados, os demônios eram expulsos, sabe, pelo poder de Deus tremendo, sabe, da unção ali que estava, então era coisa tremenda, acontecia isso. Mas o mesmo Paulo, que tinha um filho na fé chamado Timóteo, ele fala para Timóteo, eu não lembro o endereço do versículo, mas ele fala assim, olha, não toma só água, mas põe um pouquinho de vinho, toma água e um pouquinho de vinho. Por quê? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Meus amados irmãos, se um servo do Senhor, Timóteo, que foi pastor em Éfeso, que ajudou Paulo na obra, se nós não ficássemos doentes, por que Paulo fala assim, você está doente, mas ser curado aí em nome de Jesus e vai sair e acabou. Não aceito essa doença não. Mas ele tratou de outra maneira, ele falou, olha, por causa das tuas frequentes enfermidades, você faz isso aqui, eu estou te dando uma instrução meio que médica da época, não tinha muitos recursos. Então, por causa da enfermidade. Então, o servo de Deus estava servindo ali fielmente, então se a cura fosse para alguém, também tinha de ser para ele. E mais, mas Timóteo estava longe de Paulo. Isso a gente esgota. Por quê? Porque quando ele estava andando, e ele escreve a segunda carta, com alguns cooperadores no ministério dele, ele diz para Timóteo na segunda carta, olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Então, Trófimo estava com ele, estava caminhando com ele, estava cooperando com ele. Ele teve que deixar a pessoa doente lá para ser cuidada. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós somos acometidos de doença e nós temos que entender também os ensinos, as doutrinas, muitas coisas espúrias, elas adentram no seio da igreja, do povo de Deus, porque muitas vezes nós comemos as comidas, muitas vezes da internet, muitas vezes de outras coisas, ou muitas vezes até coisas que nós ouvimos de pessoas que admiramos, porque essa pessoa que eu disse,
que crê dessa maneira, que não pode ficar doente, ela é um exemplo de fé para mim. Mas eu entendi que eu tenho que separar. Eu tenho que separar, né? Isso daqui. Porque, biblicamente, não tem base nenhuma, sabe? Biblicamente, não é que não tem base nenhuma, mas biblicamente, na nossa visão, não está certo declarar que nós não ficamos doentes. Porque a realidade, né? E a Bíblia nos mostrou aqui agora, né? Que nós vimos na vida de Paulo. E a realidade é assim. Só na realidade, o que eu falo na nossa experiência, é assim, nós já vimos servos de Deus ficando doentes, morrendo e não recebendo cura. Então Deus, ele é soberano. Ele vai curar sim, né? Ele tem poder para curar sim. Nós precisamos crer, porque ele pode. Mas ele tem a sua soberana vontade. E nós não somos infiéis se ficarmos doentes, ou coisa parecida. A necessidade desses dons. Só pontuando aqui, o propósito pelo qual eu falei isso, né, só para que os irmãos possam ter bem nítido na mente, é que nós fiquemos em paz, né, entre nós e Deus mesmo quando muitas enfermidades estiverem batendo a nossa porta. Isso não é sinal de infidelidade, tá? Os servos de Deus, muitas vezes, eles adoecem, né, e não são curados, mas Deus está ali com ele em todo aquele processo, fazendo ele perseverar na fé, fazendo ele crescer no amor de Deus e muitas outras coisas. Tá bom? Então vamos para o ponto de número 3. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja. Na atualidade, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender sua limitação, se convencer da sublime realidade de um Deus todo-poderoso em sua misericórdia e amor. Meus amados irmãos, desculpa. Um Deus que em sua misericórdia e amor concede sabedoria, né, a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, o autor da lição diz que nós precisamos sim dos dons de curar na atualidade. E que hoje, pelo avanço da medicina, pelo avanço da ciência, que o próprio Deus é quem, né, permite e dá o conhecimento para o homem, permite assim que o conhecimento evolua. Ele disse para Daniel, olha, nos últimos dias o conhecimento, né, avançará como nunca houve, né? Então, ele quem permite essas coisas, ele quem dá, né, esse conhecimento pela sua bondade. Mas o homem incrédulo, sem Deus, né, muitas vezes soberbo e arrogante, crê que pode resolver as coisas sem Deus, né? Crê que pode resolver as coisas sem Deus, né? Então, quando Deus, né, quando a igreja manifesta, né, o poder de Deus nesse sentido, coisas que muitas vezes os médicos julgaram, né, ser impossível aos olhos da ciência, né, hoje muitas vezes eles já falam assim, olha, se você tem a fé em Deus e tal, busca por ele, porque eu creio que já foram tantos os milagres que foram operados quando os médicos diziam, não, olha, já não tem mais jeito, que eles começaram a compreender, né? Alguns começaram a compreender, né, que Deus ele pode tudo. E teve uma evangelista na década de 70 nos Estados Unidos, eu acho que ela pregava antes, mas
a Kathryn Kuhlman, as reuniões que aconteciam eram, irmãos, tremendamente operação de curas, de milagres, assim, coisas maravilhosas. E muita gente se convertia ao Senhor. Então, eu não lembro no texto se era o FBI que mandou investigar as curas ou se foi o governo americano. Mandaram médicos para que fossem investigar, né? Para que fossem investigar o que era aquilo que estava acontecendo, se era verdade de fato e tal. E os médicos que iam investigar acabavam se tornando amigos, e alguns deles se converteram no texto que eu li, porque viram que aquilo não tinha uma explicação natural. Então, Deus, ele não está limitado. A ciência do homem, por mais que ela esteja avançando, né, ela não pode dar resposta a tudo e ela não tem solução para tudo, não é verdade? Mas quando Deus, ele tem alguém para usar, né? Ele usa a sua igreja de uma maneira sobrenatural. Ele é glorificado e as pessoas têm que entender, né? E aquelas que acham que Deus não existe ou que Deus, elas têm que fechar a boca, porque os milagres, né, que são operados são tão grandes e são tão maravilhosos, né, que não existe como não falar que é Deus, né? Então nós precisamos realmente de dar lugar para Deus. Se temos desejo desses dons, né, o próprio querer já é um sinal da vontade de Deus para a nossa vida, né? O próprio desejar certo tipo de dons já é um querer, né? Já é algo do Espírito Santo em nós, porque Deus é quem executa o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, precisamos sim, não podemos deixar de lado, né, de buscar esses dons. O dom de operação de maravilhas, que é o terceiro e último da nossa lição. O dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. O autor não citou aqui, mas ele citou Moisés do Antigo Testamento, então eu também citaria Josué, né? Josué, que o sol parou, né? E enquanto ele guerreava. Então, mas aqui os exemplos bíblicos que a gente vai ter de dom de operação de maravilhas tá no Novo Testamento, tá a partir de Jesus Cristo ali. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento, o mar, e estes logo se aquietaram. Está em Mateus 8, 23 a 27, quando as ondas queriam cobrir o barco. E Jesus disse para o mar se aquietar, né, para o vento se calar. E se calou. O nosso Senhor muitas vezes atestou o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos da operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Está em Lucas, capítulo de número 7, até Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Vamos ler alguns versículos apenas, meus amados. E aconteceu que no dia seguinte foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E ia com ele uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe.
e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Né? Então, aqui você vê que Jesus, por compaixão, por íntima compaixão, né, ele ressuscita aquele jovem, entrega ele de volta à sua mãe, e aquilo causa uma comoção tremenda, né, um chacoalhar tremendo na fé e na vida das pessoas ali, né, que acompanhavam aquela viúva. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, meus amados irmãos. Morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Né? Esses dias a gente estava comentando, a gente teve alguns parentes aqui, né, que se acometeram de doenças, né? Inclusive alguns vieram a falecer, né? Não aqui, mas chegados, bem próximos. E a gente estava comentando, né, orando, buscando a Deus, né? E a minha cunhada me postou um vídeo, né? A gente chegou a ver um vídeo, não sei se foi bem nessa situação, mas chegou a ver um vídeo de um rapaz que estava ali, né? Ele estava em coma, ele estava praticamente morto, ou ele tinha morrido, não é isso, ele tinha morrido. O vídeo no YouTube, o rapaz tinha morrido, né? Ele tinha morrido de fato, e aí, de alguma maneira, ele voltou. Né? Ele estava ali na maca, mas de alguma maneira ele voltou. E quando ele voltou, houve aquela comoção ali no hospital, todo mundo colocando máscara de oxigênio dele, e o rapaz chorava e falava assim, ele falava para uma pessoa: Jesus é lindo, tal, eu vi, que não sei o que, né? Então, aí tipo, os médicos até pediam calma para ele, né? Pediam calma para ele. Então, por que eu estou falando disso? Porque está no YouTube, você consegue ver, né? Eu esqueci até o nome, de um pastor que gravou esse vídeo, né? Pastor Vagnão, é um que tem uma barbona. Então você consegue achar no YouTube. Então, quando coisas tremendas assim acontecem, o poder de Deus é manifestado, meus amados irmãos, é lógico que ali foi ele com Deus, né? Mas as pessoas elas são impactadas também. E muitas das pessoas que estão ao nosso redor e tal, e não estão seguindo, caminhando com Cristo mesmo, em fé, meus amados irmãos, o mundo muitas vezes é cinza para elas. Por mais que elas tenham conquistas, por mais que elas alcancem as coisas que elas desejam, irmãos, o mundo muitas vezes é cinza para elas. E muitas vezes elas estão em tantos problemas, e o pior, por que eu falo que é cinza? Porque elas não têm esperança, meus amados irmãos. Sabe, ontem aqui em casa nós nos alegrávamos, e assim a gente não sabia explicar o porquê, né, da alegria que a gente tinha de ter um relacionamento com Deus, assim, sabe? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, dentre várias coisas, é porque a gente tem esperança. A gente tem esperança, a gente tem uma ajudadora, a gente tem uma pessoa que cuida de nós, a gente sabe que até na morte a gente tem uma convicção, né? Porque Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Então, essa atmosfera assim do relacionamento com Deus, do cuidado de Deus, da fé em Jesus Cristo, da salvação, meus amados irmãos, mesmo em maiores problemas, mesmo no meio das maiores dificuldades, ela gera paz na nossa vida. Mas a pessoa lá fora, quando ela é acometida por muitos problemas, né, as vias de escape dela são mais destruição. Nós vemos quantas pessoas se suicidando nos nossos dias.
Quantas pessoas recorrendo a vícios, drogas e bebida para esconder certas coisas. Então, meus amados irmãos, quando nós damos lugar para Deus, e aí todos nós, eu sou o primeiro aqui, né, que preciso, que necessito disso. Quando nós damos lugar para Deus, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa usar a nossa igreja, para que Deus possa usar a igreja toda dele na terra, né? Quando nós buscamos, né, nós estamos sendo instrumentos de bênção para que o dia dessas pessoas, para que a vida dessas pessoas tenha vida, tenha cor, seja colorida, né, para que elas alcancem a mesma fé preciosa que nós temos em Cristo e tenham também esperança, né, e não vivam vagueando, né, como ovelhas perdidas. Então, os dons de poder, eles manifestam a glória de Deus, eles chamam a atenção, como sempre foi na Bíblia, eles chamam a atenção, e Deus não mudou, né? A maneira dele trabalhar não mudou. Se lá no ministério de Jesus esses dons chamavam a atenção, né, para que pessoas viessem a se converter, eles assim geravam fé no coração das pessoas, né? Eles geravam a glória de Deus. Hoje Deus quer fazer o mesmo na nossa vida. Hoje Deus quer fazer o mesmo na nossa vida, né? Então, creamos, né? Creamos no chamado que Deus tem para nós, né? Creamos nos dons que Deus quer derramar na sua igreja, e aí, independente de ministério, né? Você é um crente, você está totalmente apto, né, a ser usado poderosamente por Deus. Independente, né, de qual órgão ali você ocupe no corpo de Cristo. Então, Deus, ele espera que o busquemos também nesse sentido. E que não desistamos assim, hoje mudou a coisa. Não mudou. Deus é o mesmo, ele tem todo o poder de operar, né, e somos nós que somos responsáveis por buscar. Isso eu incluo em mim mesmo. Tá? Em mim mesmo, né? Que preciso, necessito, né? E desejo, né? Dons espirituais, e preciso, né, me dedicar a essa busca, né? De uma maneira mais perseverante. Na verdade, não podemos desistir, né? Porque não aconteceu, porque Deus está disposto a dar, né? Certa vez eu falei com um irmão da nossa igreja. Falei assim, olha, irmão, eu tenho tal dom, mas eu desejo tal dom, né? E eu desejo mais. Aí o irmão, na hora que ele ia falar comigo, ele foi tomado em línguas, isso depois de um EBD. Ele foi tomado em línguas, só eu e ele ali. E aí, assim, a mensagem de Deus veio. Deus falou assim, pode pedir que eu vou te dar. Então, essa mensagem eu estou passando para a edificação da igreja. É um negócio que eu, né, sinto que poderia guardar aqui sozinho. Mas esse comentário final eu estou fazendo porque eu senti de fazer. Então, muitas vezes a gente fica pensando, tenho alguns dons espirituais, que hoje a gente já entende alguns dons, né, que Deus nos deu com relação ao ministério da palavra, mas eu desejava mais, mas será que, né? Será, né? Então, Deus falou poderosamente que sim, que é só buscar. Então, por que eu estou falando isso? Porque é para qualquer pessoa. Essa mensagem é para qualquer pessoa, né? Deus não falou simplesmente comigo. Inclusive, eu tenho muita paz em transmitir essa mensagem para os irmãos, porque de fato eu sinto de Deus que é para qualquer pessoa, né? Então, porque também está na sua palavra em 1 Coríntios 12, né? Em 1 Coríntios 14, buscai com zelo os melhores dons. Então, meus amados irmãos, nos deixemos ser usados como instrumentos de Deus para mudar o mundo, mudar as pessoas, né? Porque nós só vamos passar nessa geração. E eles também só vão passar nessa geração. Então, logo, os responsáveis para que a vida deles mude somos nós. Através da palavra, através do poder de Deus. Distorções no uso de dons de curar e de operação de maravilha. O cristão,
não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá de forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, independente de ter ou não o dom. Jesus ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, para que eles fossem curados. A Bíblia diz assim, Jesus disse, olha, e aos que crerem em meu nome, né, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem coisa mortífera não lhes fará dano, né? Pegarão nas serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está em Marcos 16. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar por que aconteceu o milagre aquela vez. Sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e nos proteja dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então aquilo é o que a gente disse, né? Sobre não existe assim, receber o dom virou um curandeiro. Não. O dom ele entra em operação na hora e no momento exato que Deus quer, que o Espírito Santo de Deus operar, né? Então ele vai operar de acordo com a sua soberana vontade. Então, primeiro, essas pessoas que têm o dom não devem ser idolatradas, porque o dom, né, ele vem do alto, então é para a glória de Deus. Segundo, essa questão de determinar, exigir, né, decretar a cura dos enfermos. Meus amados irmãos, quem somos nós? A Bíblia fala de Israel como um vermezinho, né? Então, assim, o ser humano não tem como pôr Deus na parede. Isso não é sensato, isso não é sábio, né? E isso não é bom. Então, nós não podemos exigir, decretar, né? E nem determinar coisa alguma para Deus. É claro que quando nós cremos mesmo, né? Eu já tive esse pensamento assim de essa dúvida, né? Poxa, mas será que eu não devo crer ousadamente no que essa palavra diz e tomar posse já antes disso? E, né, aí entra nessa questão do determinar. Não, meus amados irmãos. Nós devemos crer plenamente que Deus pode fazer, mas é segundo a soberana vontade. Então nós oramos, nós cremos, nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. E nós cremos e pedimos a Deus a cura e acreditamos, como a Bíblia diz, né? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo que já recebeste, você vai ter. Então nós assumimos essa palavra sim, mas a soberana vontade de Deus é o que prevalecerá, né? Se Deus quiser curar, ele vai curar. Se Deus não quiser curar, ele não deve explicação para ninguém. Então, nós devemos crer de todo o nosso coração que a palavra que Deus falou, ela é sim real, ela vai acontecer se nós crermos. Mas Deus, ele é quem opera. E ele faz da sua maneira. E ele não deve satisfação para homem nenhum. E esse caminho de querer determinar, de querer encostar de alguma maneira Deus na parede, né? Porque eu vejo que coisas boas não nascem desse tipo de crença, desse tipo de fé,
Porque alguns até exigem, né? Olha, se você fez isso, Deus é obrigado a te abençoar. Meus amados irmãos, para com isso. Deixa isso de lado, isso é um perigo. Quem somos nós? Né? Quem é Deus? Deus é maravilhoso, Deus é o Pai. Mas Deus nunca será colocado na parede por um homem, porque é Ele quem nos fez, né? E de Deus é toda a terra e a sua plenitude, e os homens, todos que nele habitam, tudo é dele, ele faz como ele quer. Então, nós somos servos dele, nós somos filhos, nós temos sim uma herança, nós temos sim, né, algo que foi dado para nós devemos conhecer a nossa herança, nós devemos sim tomar posse daquilo que Deus teve preparado para nós devemos sim entrar com ousadia no santuário, mas nós devemos entender, né, que Deus é Deus e nós somos homens, né? Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dom de curar, dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimizar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, né? Assim como houve falsos profetas no meio do povo de Deus, haverá entre vós falsos doutores, né? Falsos mestres, né? Que introduzirão heresias de perdição, então aí já entra o ensino errado, e farão comércio de vós, do povo de Deus. Então, essa questão do milagre, da cura, nós temos visto que existe uma certa parcela, né, do povo de Deus, né, indo para esse lado. Mas isso não é novidade. Já foi predito, profetizado, né, em 2 Pedro 2, e já tinha começado a acontecer nos dias de Judas, né, meio-irmão de Jesus Cristo. Então, acontece nos nossos dias, enquanto Jesus Cristo não voltar, irá acontecer. Mas estes, né, que abandonaram o santo mandamento que lhes fora dado, né, entraram pelo caminho de Balaão, infelizmente, né, terão a sua recompensa. E que não seja eu, que não seja você, que Deus guarde os nossos corações, né, na simplicidade que há em Jesus Cristo. Nós possamos servir por amor, né, e obedecer a Deus de todo o nosso coração. Esse é o meu desejo para você e para a minha vida e para a minha família. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os meus irmãos. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. E abençoa, Senhor, o culto hoje à noite, do qual eu não poderei ir, mas eu creio que o Senhor abençoará tremendamente os meus irmãos, Senhor. E a mim, que poderei assistir também daqui. Em nome de Jesus, abençoa o nosso pastor, a sua família, e dê um bom almoço, um bom dia a todos. Em o nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos.